Deus no Salmo 46, Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, capítulo de número 46. É um salmo pequeno, de apenas 11 versículos, mas poderoso este salmo. A leitura dele é maravilhosa. A versão que eu tenho aqui em minhas mãos é a versão NVI, e assim diz para nós: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem sempre em seu auxílio, desde o romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, amém e amém. Meu querido, somente declamar este salmo já seria bom demais. Não precisaríamos nem mesmo procurar explicá-lo, porque ele está muito bem explicado. Alguns estudiosos, a maioria das pessoas, identifica este salmo como uma inspiração que Martinho Lutero teve, nosso pai da Reforma Protestante, inspiração para escrever o hino Castelo Forte. Não sei se os irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, sabem disso. É um hino que nós cantamos muito, está dentro da nossa coleção, do nosso hinário, é o nosso cantor cristão. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. E aí vai. Alguns estudiosos dizem que ele serviu de inspiração, esse Salmo 46, porque ele começa falando não no singular, mas no plural. E no original é isso mesmo, é eles cantando: Deus é o nosso, não é o meu tão somente, mas é o nosso, o socorro do Pai, o refúgio do Pai, a fortaleza da mãe, dos filhos. Os pronomes usados neste salmo estão no plural, porque se trata de um cântico de encorajamento. E quando nós olhamos para este salmo, eu queria dividi-lo em 3 partes aqui para nós e para os amigos que estão nos acompanhando também. Eu e você, a minha família, a nossa família, a sua família, nós precisamos aprender 3 preciosidades dentro deste salmo para nós. Primeira preciosidade tem a ver com fortaleza. É o que diz os versículos iniciais: Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na adversidade, nos momentos difíceis. Este refúgio que a palavra diz aqui para nós, Darla, tem o significado de abrigo, rocha de refúgio. Não é uma cabana de refúgio. Imagine naquele tempo os buracos nas rochas e as pessoas se defendendo, trazendo para os nossos dias. Naquele tempo não tinha arma de fogo, mas você dentro de uma caverna, quando as pessoas atiram, batendo na rocha,
a bala não atravessa a rocha. E quando o salmista traz para nós esse momento de falar que Deus é o nosso refúgio, ele vai falar assim: Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa rocha de refúgio, onde eu posso me esconder, onde eu posso estar protegido. Deus é um refúgio confiável para o seu povo, quando tudo ao redor. É o que o salmista diz no Salmo 91. 11.000 vão cair diante de você, mas você não será atingido. É o que o salmista coloca aqui para nós. E Deus, meus queridos, que nos acompanham, irmãos, Deus não nos protege para nos mimar, não. Deus não nos protege porque por nosso merecimento, não. Ele nos abriga, Ele nos protege, Ele nos fortalece, com a finalidade de fazermos com que nós voltemos à vida, com as responsabilidades que nós temos com Ele e os perigos que a vida nos causa. Sabemos que Deus muitas vezes não nos livra dos perigos, mas nos livra dos perigos. Ele está conosco. Salmo 23 é maravilhoso. Quando o salmista declara: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que eu não vou temer? Porque tu estás comigo. É o que o salmista declara: nós não vamos temer, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, e ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Nós não vamos temer. Por isso, meu querido, primeira proposta nesta noite: faça de Deus a sua fortaleza. Use as mesmas palavras do salmista. Ele declara: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome poderoso de Deus. Não confia em você, não confie em você, não confie na sua força, confie em Deus. Faça de Deus a sua fortaleza, porque quando nós olhamos Deus, Ele é nosso auxílio sempre presente na adversidade. Isso, meu querido, fala sobre lugares apertados. Essa adversidade fala no momento que nós estamos como que encurralados, como presos, sem saber o que fazer. Olhando para os nossos animais domésticos, como um gato que você coloca ele na parede, como qualquer animal. É o que o salmista está querendo dizer sobre essa adversidade. É quando nós nos vemos como que presos na parede, encurralados. Ele fala: auxílio sempre presente nesses momentos de aperto, nesses momentos de situação ruim. Deus tem sido a sua fortaleza, ou você tem confiado no homem? Deus tem sido aquele abrigo que você tanto deseja? Pense nisso, meu querido, pense nisso. Segunda proposta para nós aqui nesta noite: quando este salmo, na minha Bíblia, ele está dividido assim: versículo 1, 2, 3, pausa, versículo 4, 5, 6, 7, pausa, versículo 8, 9, 10, 11, pausa. Isso era uma canção, não é, pastor Everaldo? Estávamos estudando hoje de manhã. Assim como nós estávamos aqui louvando ao Senhor, teve um momento de pausa e nós voltamos a cantar. Este é um salmo, é uma canção para o mestre de música. Eram os coraitas, eles que fizeram, e é um cântico agora que vai falar sobre esse rio de alegria. E é interessante que as cidades, nesse tempo bíblico, eram construídas, minha irmã, à beira dos rios. Quando as pessoas, nos nossos dias, vão comprar a fazenda, né, quando o Flávio vai comprar a fazenda, ele quer saber se a fazenda fica próxima de rios ou não. Ninguém quer comprar a fazenda no morro, sim ou não? Ninguém quer comprar terra seca. E detalhe muito importante: Jerusalém foi construída longe do rio. Jerusalém foi construída longe das águas.
Só que o rei Ezequias, usando da sabedoria que Deus lhe deu, ele construiu, né? Naquele tempo não tinha cano, no nosso tempo tem cano, né? Mas ele construiu um sistema subterrâneo de abastecimento de água, que ligava os mananciais de Gion, no vale de Cedron, ao tanque de Siloé, dentro da cidade. Para quê? Para que houvesse água. Porém o salmista sabe que Deus era o seu rio, aquilo que supre. Eu vou um pouquinho mais além com você, meu querido, minha querida, olhando para João capítulo 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher à beira do poço, ele pede para aquela mulher água para beber. Ele pede para aquela mulher água para beber. E aquela mulher fala: como que você, sendo um judeu, vem conversar comigo, que sou uma samaritana? E aí, quando ele pede água para aquela mulher, ele fala para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você não falaria assim. E a água que eu te der fará fluir de você rio de vida. E é interessante, eu quero colocar para você, família presente, faça de Deus o seu rio de alegria em nome de Jesus. Faça de Deus aquele que tem todo o poder, porque Deus vai suprir os seus recursos, sejam eles naturais ou espirituais. Tudo vem dele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. E o salmo continua, como nós temos trabalhado sempre, o texto, sempre texto expositivo, irmãos. Versículo 4 ao versículo de número 7, que é o segundo momento, a segunda proposta que eu quero falar. O salmista diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. E não somente isso, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As coisas podem estar difíceis. O salmo anterior aqui fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aqui o salmista fala que Deus, ele vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos, ele termina o segundo momento aqui, até dar pausa. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Sem dúvida, Jerusalém era uma cidade santa, uma cidade separada por Deus, uma cidade que abrigava o seu santuário, mas isso não garantia para Jerusalém a vitória. Está muito além disso. A vitória está não no ter, mas no ser. Deus sempre socorreu Jerusalém. E como o salmista termina a segunda parte dizendo para nós que Ele venha em nosso auxílio ao romper da manhã, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Segunda proposta para você. Primeira, faça de Deus o seu refúgio. Segundo, rio de alegria. A água nunca vai faltar. Lourimar gosta muito de um cântico que fala sobre família. Família. Eu esqueci a letra. Mas no meio da canção diz que o pão nunca vai faltar. E aqueles que aceitam, assumem essa proposta do rio de vida do Senhor, as águas do Senhor nunca irão faltar sobre a sua vida. A nossa irmã Ana Paula, do Ministério Diante do Trono, tem uma canção
diz assim: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, sai do trono de Deus, para a minha vida e para a sua vida. E eu quero convidar você a receber dele este rio de vida, e crer que há um rio cujos canais alegram a cidade, e o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E eu finalizo com a terceira proposta. Como família, nós precisamos aprender que além de Deus ser a nossa fortaleza, além de Deus ser o nosso rio de vida, Ele precisa ser Deus nas nossas vidas. Ele não pode ser mais um. Tanto é que eu falo sempre que Ele é ciumento ao extremo. Êxodo capítulo 20, Ele fala: você não pode ter outro Deus além de mim ou diante de mim. Isso é muito importante para nós. E o terceiro conjunto de versos aqui do capítulo de número 46 do Salmo diz assim: venham e vejam as obras do Senhor, venham e vejam os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. E aqui na versão da NVI diz: parem de lutar. Na Almeida diz: aquietai-vos. Me lembrei de Marta, mais ou menos o que Jesus falou assim: Marta, fica quieta, minha filha. Senhor, o episódio de Jesus, Marta e Maria visitando a casa delas. Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos, e Marta ficou fazendo as coisas inquieta. E aqui o salmista fala: parem de lutar, ou seja, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Venham, vejam as obras do Senhor. O que me chama a atenção é que o contexto desse texto é a guerra do rei Ezequias, a guerra que nós entendemos que está narrada na Bíblia Sagrada, no texto de Reis, Crônicas, momento que Deus livrou Jerusalém dos assírios, foi no tempo do rei Ezequias. O Senhor derrotou e desarmou os seus inimigos, destruiu as suas armas, e o povo de Deus não fez nada, inundado. Não fez nada entre aspas, né? Eles não tiveram que lutar. Eles não lutaram com o inimigo. Sabe o que significa esse parem de lutar aqui que o salmista coloca? Esse aquietai-vos. É assim, olha, não mexam com nada, descansem. E eu pergunto para você: você tem descansado em Deus ou não? A proposta final para você é que você saiba, acredite que Deus é Deus e Ele será glorificado. Por mais que você faça, por mais que você trabalhe, Deus é quem tem todo o poder de te dar vitória. E o que Ele fala aqui neste versículo de número 10 é: descansem, não mexam com nada, parem de lutar, aquietai-vos, porque eu sou Deus. E a grande verdade é que nós gostamos de mexer, nós gostamos de dar uma mãozinha para Deus, não é assim? Não foi assim com Saul? Não foi assim com Abraão? Sim, a gente gosta de. Deus não precisa da nossa ajuda, nós é que precisamos da ajuda do Senhor. Eu e você é que precisamos da ajuda dele. Há um momento certo para eu e você agirmos, e este momento é quando Deus liberar, é quando Deus ordenar. Mas enquanto isso, esperemos, aquietemos, fiquemos, como diz aqui, quietos, paremos de lutar. O salmista no Salmo 46, com muita propriedade, ele diz: esperei com paciência no Senhor. E ele teve um resultado.
Ele coloca toda a sua esperança em Deus, o Senhor. Sabe o que Deus faz? O salmista declara que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o meu grito de socorro. Por isso essas propostas colocadas para vocês hoje, para nós aqui, irmãos. Deus precisa ser sim a nossa fortaleza, a fortaleza da nossa família. Muitas famílias estão sendo destruídas porque o homem tem confiado no homem, no seu próprio braço. Eu faço, eu aconteço. Não, Deus precisa ser a sua fortaleza, o seu abrigo, o seu socorro. Os momentos difíceis virão, e o que você vai fazer? Vai colocar uma corda no pescoço? Vai pular? Não! Coloque a sua vida diante de Deus e aceite a ajuda do Senhor, a fortaleza que Ele tem para você, como o próprio salmista declara aqui para nós, no Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, o nosso auxílio que nós sempre temos nos momentos difíceis. Faça isso. O segundo momento da canção, permita que o Rio de Deus passe pelo meio da sua família, para trazer à vida aquilo que está morrendo, porque a água tem este poder. Compre uma planta ou plante alguma florzinha no seu jardim e não molhe ela. A minha pergunta para você é: ela vai sobreviver? Ela vai morrer. A água tem um sentido de vida, tanto é que o nosso corpo, ele é mais água. A terra, que tem o nome de terra, é mais água. Água é vida. Então permita, queridos, que o rio de vida de Deus passe pela sua família. E concluo: aprenda que Deus, Ele é Deus, e assuma isso na sua família. Concluo dizendo que Deus permite que fiquemos em apertos para que a nossa fé cresça e Deus seja exaltado, conforme o salmista no Salmo 22. E eu faço 3 perguntas. Você e sua família têm buscado refúgio em Deus? Você vê Deus em meio às lutas e dificuldades? Existem pessoas que estão tão pessimistas que não conseguem ver oportunidade. Churchill, ele diz que o pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade. O pessimista, ele vê a dificuldade em cada oportunidade, mas o otimista, aquele que crê, aquele que quer romper, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Faça isso com você. Segundo, eu demonstro gratidão e alegria com Deus ou com aquilo que Deus tem me dado. Salmo 118: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho rendido, eu tenho demonstrado gratidão, ou eu só tenho murmurado, reclamado? Seja grato. E por fim, a minha pergunta para você é: você tem confiado que Deus irá cuidar de tudo para você, ou você tem procurado resolver com as suas próprias mãos, dado aquela ajudinha para o Senhor? Este mesmo Salmo 118 que nós lemos, ele lá no finalzinho ele diz: é melhor confiar no Senhor. Presta atenção, versículo 8 e versículo 9 do Salmo 118. Depois você confere aí na sua Bíblia, abre aí e confira aí, Salmo 118, versículo 8 e versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Em quem você tem colocado a sua confiança? Nos poderes que nós temos, legislativo, executivo, judiciário? No homem? Proposta nossa para você nesta noite é que você coloque a sua confiança em Deus. A sua família será feliz, a sua família será bem sucedida, o seu lar será um lar de alegria,
Deus for a fortaleza da sua família, o refúgio da sua família, quando você permitir que o rio de Deus irrigue a sua família, e quando você entender que Deus é Deus, Deus não é boneco, Deus não é gênio de lâmpada, Deus não é nada disso, Deus é Deus, e é por isso que Ele diz: aquietai-vos. É por isso que Ele diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Eu termino com o versículo de número 11. Quero que você guarde isso no seu coração. O Senhor dos exércitos está conosco. Você pode repetir comigo? Podemos repetir aqui, queridos? O Senhor dos exércitos está conosco. E aí ele continua: o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Convido você a declarar assim: o Senhor dos exércitos está conosco, eu e a minha casa. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Por isso eu não vou temer o que o homem pode me fazer. Que assim seja na sua vida, que assim seja na sua família, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus.